Tudo bem? Então vamos agora para a mensagem da noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, verso 1. Nós hoje estamos no dia que comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu na cruz pelo pecado de toda a humanidade. Muitos chegarão ao céu devido ao seu sacrifício na cruz. Nem todos chegarão, porque nem todos creem no sacrifício de Cristo na cruz. A cruz do Senhor Jesus, ela está vazia. E aqui nós estamos numa parte das Escrituras, falta alguns dias ainda para o Senhor Jesus ser crucificado. Mas eu queria que cada um de nós percebesse pelo texto aquilo que o povo fará com Cristo antes de pedir para ele ser crucificado. A Bíblia diz: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de ter as Escrituras e assim poder estudá-las, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa noite, que todos nós possamos aprender mais um pouco do Senhor, mais um pouco da tua palavra, Senhor Deus. E eu te clamo, Pai, que o Santo Espírito toque nos nossos corações, para que a gente possa sair diferente essa noite. Em nome de Jesus, nós te clamamos e agradecemos. Amém. Então aqui a gente está uma semana antes da crucificação. Aqui é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É aquela, a gente vai ver, mas a passagem que Cristo vem como o Rei da Paz, sentado sobre um jumento, né? E aí a Bíblia, ela relata isso aqui em Mateus capítulo 21, em Marcos capítulo 11, em Lucas capítulo 19 e em João capítulo 12. Então, nos 4 evangelhos, essa parte da história da vida do Senhor Jesus Cristo, ela é narrada, ela é citada. E quando a gente vê o texto de Mateus, que é o texto que eu vou usar hoje, no verso 1 diz: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide. Então, eu quero que a gente já tenha um ensinamento aqui. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o nosso Deus, aquele que a gente serve, Ele é soberano. Então Ele controla todas as coisas. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele domina tudo. Então, primeiro ensinamento da noite:
ele domina as circunstâncias. Então, ele tinha que sentar em um jumento, não tinha? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Então, ele fará acontecer. Então, vamos lembrar sempre, sempre. Vila São José, nós temos alguns visitantes aqui hoje. Não me façam passar vergonha. Vamos juntos? A obra do Senhor, ela será feita. E se eu não fizer? Tá fraco. A obra do Senhor será feita, irmãos. Mas e se eu não fizer? Isso. Lembra do conselho de Mardoqueu para a rainha Esther? Lembra? Ela falou, o rei me chama há tanto tempo. E se eu entrar na presença do rei, eu posso morrer. Ele disse, o escape virá de uma outra parte. Quem sabe se Deus não te colocou aí para você fazer alguma coisa. Então preste atenção nisso. Você que assiste, você que foi batizado nessa igreja, você assiste algumas aulas. Em uma das aulas, a gente fala para aquele que está chegando em Vila São José, que se você não estiver aqui, não tem como você ser útil. Alguns nessa igreja são membros, tecnicamente. Tecnicamente. Então, quando a gente vai falar com eles, está faltando muito, mas eu estou passando problema, não quero sair da igreja, não quero, tá bom. Mas, se a gente precisar tirar essas cadeiras hoje daqui, com quem que eu conto? Com quem está aqui? O Senhor Deus, Ele controla as circunstâncias. A obra do Senhor será feita. E aí, a Bíblia está nos contando. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus a 2 discípulos, dizendo, ide, à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta preso, e um jumentinho com ela, e desprendei-a, e trazemos. E sabe qual o pior? Ou o melhor? Verso 6, e indo os discípulos, eles foram. Porque é isso que tem que acontecer com a gente. O Senhor Jesus, Ele tinha uma obra a fazer aqui. E aquelas coisas que a gente fala, irmãos, as coisas acontecerão de acordo com as coisas do mundo. É claro que a gente crê em milagre. E é claro que o relato aqui é um milagre. Claro que é um milagre. Mas vai acontecer de acordo com o mover desse mundo. Ele está controlando este mundo, Ele está controlando a minha vida. Ele está controlando o que está lá fora da igreja hoje. Cada um de nós aqui faz parte de um microcosmo. Cada um de nós tem um mundo aqui. E o Senhor Deus está controlando cada parte dessa. E Ele diz assim, verso 2, ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-mos. Vamos fazer de conta que a gente não conhece o texto todo, né, a maioria aqui. Vamos fazer de conta que a gente não leu tudo. Vamos fazer de conta que Cristo ainda não deu as instruções. Mas tem aquele aluno que não espera o professor acabar de falar, sabe qual é? Ou aquele filho, que você está falando, ele está te interrompendo, sabe? O que a gente fala? Deixa eu acabar. Já pensou se tem algum discípulo aqui? Espera aí, Senhor. Como é que é? É para entrar na aldeia e a gente vai encontrar uma jumenta? Olha como é que é o verso 2. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. Já pensou alguém levantando a mão apressadamente? Mas o jumento podia estar em cima da árvore? Não, eu estou brincando, tá? Eu não vou falar em cima da árvore, que o jumento não dá em cima da árvore mesmo. Mas ele não podia estar amarrado logo ali do lado, que nem o carneiro, né, lá de Abraão. Não podia aparecer. Está vendo? Ele está controlando
todas as coisas. E ele está dizendo, nessa cidade, tem uma jumenta e um jumentinho. E quando você for ler o texto de Marcos, o texto de Lucas e o texto de João, não fala da mãe, tá? Só fala do jumento. O único que fala que tinha a jumenta e o seu filhote, e o seu jumentinho, é Mateus, tá? Só para vocês, quando forem ler, ou alguém criticar, né? Tem gente que quer criticar o texto bíblico. Ele não podia estar ali perto, mas o Senhor está dizendo, entre na aldeia, e lá você vai encontrar. Irmãos, tem muitas coisas que o Senhor Deus fará por nós, mas existem algumas coisas que a gente vai ter que colocar a mão para fazer. Esse é um ensinamento desse púlpito também. E tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos para fazer, o que nós faremos? Nós vamos colocar as nossas mãos e vamos caminhar, trabalhando para o Senhor. Não importa se é para buscar a jumenta, se nós somos um dos 2 discípulos, ou se é para ficar com Cristo esperando a jumenta chegar. Mas todo mundo tem uma coisa a fazer. Por quê? Vamos lá. Quando a gente pensa que 2 foram buscar a jumenta, não, na verdade o jumentinho, desculpa, os outros 10 ficaram com Cristo, estou falando no mínimo. Então tem trabalho para todo mundo, e todo mundo é importante. O que eles ficaram fazendo, enquanto os 2 iam lá buscar o jumentinho, a gente não sabe. Só que é o seguinte, eu vou falar para vocês, se fosse no meu coração, Cristo tivesse me dado esta ordem, eu ficaria tranquilo, depois dele falar o verso 3, mas quando ele me chamasse, e falasse para eu ir buscar uma jumenta dentro da cidade, eu acho que a minha pergunta seria justamente a resposta que ele dá no verso 3, e a gente crê, pelo menos eu creio, que ele nem esperou alguém perguntar. A Bíblia fala no verso 2, ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, e logo os enviará. Mais uma vez, o Senhor, Ele controla as circunstâncias. Então, não é que eles vão achar um animal perdido. Agora tem um outro agravante. Por quê? Imagina o seguinte, Cristo dá essa ordem e não fala nada. O que eu e você a gente espera? Que quando eu entro na cidade, venha um jumentinho na minha direção. É isso que eu espero. Mas só que é o seguinte, o verso 2 diz, desprendei-a e trazei-mos. E o verso 3, ele deixa claro que esse jumentinho tem dono. Só que o Senhor Jesus, Ele controla todas as circunstâncias. Eu e você precisamos ter fé nessa caminhada até o céu. Não importa a idade que você tenha. Se você é um jovem, se você é uma criança, se você é uma pessoa madura, se você é uma pessoa que está se aproximando da idade que a Bíblia fala que a gente vai ter força. Não importa isso daí. Ele está controlando as circunstâncias. Então, por exemplo, os irmãos sabem que a gente está comprando o terreno do lado. Já está tudo certo, pastor Viana? Não, né? A gente está olhando para cá, não, a gente está olhando, não está tudo certo. Tudo bem? Mas o Senhor Deus está amanhã com o senhor lá no cartório. Amanhã o pastor Viana vai no cartório. O Senhor Deus controla as circunstâncias e o Senhor pode dormir tranquilamente. Pode dormir. Todos nós aqui vamos dormir hoje. Porque aos seus santos Ele dá o sono. Pronto. A gente vai dormir confiando que Deus vai nos abençoar. Ele pode dizer para nós sim, não e espera. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas Ele controla as circunstâncias. Se não tivesse falado a palavra desprendeia, talvez o jumento viria de encontro aos discípulos. Como ele fala desprender, eu tenho que ir num lugar e achar esse jumento. Ótimo. Só que se está preso, alguém prendeu. Porque jumento não se prende. E se alguém prendeu, tem dono. Só que o Senhor Jesus é dono do jumento e do dono dele.
E Ele está controlando cada segundo do universo. Então, vocês viram os avisos aqui? Não viram? Semana que vem tem o quê? Ah, tem ceia, tá certo. Mas tá certo, é verdade. É que todo mês tem ceia. Mas domingo que vem tem uma coisa especial. O musical. Deus já está conosco no musical. Aí, vai chegar maio. O que tem em maio? Eu não vou falar. O bazar das crianças. Deus já está lá com a gente. Depois do bazar vem junho. O que tem em junho? Deus já está lá, controlando todas as circunstâncias. Só que durante todos esses dias, até todas essas datas, eu tenho que viver e você também. Eu tenho que viver e você também, e essa igreja tem que continuar vivendo. E o Senhor Deus, controlando cada dia, controlando as circunstâncias, controlando tudo. E a gente vivendo e servindo a Ele, e servindo ao próximo, e servindo à igreja, e cuidando do nosso irmão, da nossa família. A gente vai continuar, é a nossa obra. A nossa obra é chegar hoje em casa, viver a vida com a família, amanhã se levantar, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade, alguns para o médico. É a nossa vida, vamos continuar. Porque Ele está controlando todas as coisas. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Não tenha nenhuma preocupação, Cristo está dizendo. Eu sei que Jesus não mandou você ir atrás de um jumento, tá? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tudo bem? Mas olhe para cá, não terá nenhuma preocupação. Então é aquele negócio, quando algo que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos para fazer, estiver nas nossas mãos, pode ir fazer. Não tenha preocupações. Pode fazer. E quer que eu diga de novo? Vá dormir. Durma. Descanse. Porque assim Ele dá o sono aos seus santos, aos seus filhos. Vamos firmes até o céu. Só que Ele controla as circunstâncias. Mas Ele controla a história também. O Senhor Deus, Ele é soberano. Aqui Ele está mandando ir buscar o jumento. Só que Mateus nos dá uma informação muito importante. Porque este foi o trabalho dos verdadeiros apóstolos. Apóstolo que é apóstolo viu Jesus. Apóstolo que é apóstolo viu Jesus e foi testemunha de sua obra. Capítulo 1 de Atos ou 2, acho que é 1, né? Deixa eu falar, para depois você ler, né? Melhor. É 1, tem que ser 1. Agora, pastor Viana, fala que é 1 aí para eu ficar feliz. Ninguém vai falar que é 1? Eita, gente, quem que vai me ajudar aqui? É 1, a escolha de Matias, tá bom? Então, apóstolo, tem que ter visto Cristo, testemunha de sua obra, e aí eu gosto. Apóstolo traduz o Novo Testamento para nós, o Velho Testamento. Então, o Senhor Deus está controlando a história. Lembra de hoje o que o pastor Viana falou? Todo mundo junto, hein? Não aceito não saber isso. Claro que os visitantes são visitantes. Aqueles que estão chegando na igreja agora são jovens, são bebês na fé. Mas se esperamos em Cristo, só nessa vida, vamos lá, vamos devagar. Se esperamos em Cristo, somos, tudo bem, Ele está controlando a história toda, e a história do universo, e quando os filhos de Deus forem glorificados, o universo muda. Então Ele está controlando a história, e este homem chamado Mateus, uma das testemunhas oculares, caminharam com Cristo, diz no verso 4 o seguinte: ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Então, na cabeça desse homem, e é claro que de outros também, quando Cristo toma essa atitude de entrar em Jerusalém, uma semana antes de sua morte, sentado no jumento, ele estava cumprindo a profecia. E olha só, verso 4 e verso 5 agora. Ora,
tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Muito bem, vamos para o texto. Esse texto aqui, irmãos, está bem pertinho de Mateus, é Zacarias. Cuidado para não passar direto. Vamos lá. Zacarias. Gilson, ajude ali o visitante, por favor. Vamos lá, vamos só esperar todos acharem aqui, ó. Zacarias capítulo 9, obrigado, Gilson. Verso 9. Que joia, muito obrigado. Então, olha só, eu estou lá em Mateus, que para mim está facinho aqui, de eu voltar, verso 4, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Zacarias capítulo 9, verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Muito bem. Então a gente olha para o texto, e a gente sabe onde ele está. Olhamos para Mateus, Mateus cita o Velho Testamento, ele não cita palavra por palavra, porque ainda tem um pedacinho de Isaías aqui, que eu não vou, mas é Isaías 62, 11, para quem gosta de anotar, você pode também pegar esses dois textos e compilar aqui, e você vai perceber isso daí. Mas o que importa mais para nós é Zacarias, capítulo 9, verso 9. Tudo isso aconteceu por causa disso. O Senhor Deus, Ele está controlando a história. Então é assim, você pode ficar tranquilo. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá? A família nunca deixará de existir. Tá bom? A igreja nunca deixará de existir. Tá? Tá joia? Não importa o que está acontecendo no mundo, a igreja não deixará de existir. Tá bom? Israel nunca vai deixar de existir. Tá? Não vai. Tá? A gente tem que esperar o Messias. Quem que espera o Messias? Quem espera o Messias é a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Israel, aqueles que são salvos, esperam o Messias voltar. Tá joia? Então, podem ficar tranquilos. Agora, a gente também não pode ser reativo, né? A gente tem que estar em ação. A gente tem que lutar pela família, a gente tem que lutar pela igreja, a gente tem que orar pela paz de Israel. Certo? São coisas simples que a gente precisa pensar. Então vamos lá. O Senhor Deus, Ele está controlando a história. Então, um dia, todo aquele que ama ao Senhor Deus será perseguido. Tudo bem? E a gente vai se alegrar se a gente for perseguido. Porque a gente é crente. E crente se alegra quando a palavra é cumprida em sua vida. Irmãos nossos estão morrendo hoje, na parte do globo em que há perseguição. Tem gente, é só você ver o que acontece na Nigéria. Aqui, a mídia não fala disso, a mídia fala de outra coisa. Mas é só pesquise o que está acontecendo na Nigéria. Nós seremos perseguidos? Seremos. O Senhor nos dará escape? Dará. Todos vão morrer na perseguição? Não. Ele está controlando a história. Nós vamos continuar enviando os missionários. Missionários continuarão vindo para cá. Uma igreja que for madura o suficiente para saber que ela não é eterna, saberá que em momentos ela vai estar cheia, em outros momentos vai estar vazia. Ela sabe disso. Só que os fiéis sempre estão aí, para se levantar quando alguma coisa acontecer. Tem gente
que sempre está aí. Percebeu? Ele está controlando a história. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, vamos primeiro para o Velho Testamento. Tudo foi cumprido na vida de Cristo. Então, a vida do Senhor Jesus foi uma vida que ou ela cumpriu plenamente o que estava no Velho Testamento, ou ela completou alguma coisa da obra de Deus. Foi isso que aconteceu. Ótimo. Todo o Velho Testamento foi cumprido? Excelente, agora as coisas têm que ser cumpridas na vida da igreja. Ele está controlando a história. Você acha que a igreja vai deixar de existir porque existem pessoas que odeiam a igreja? Não, ela é a noiva do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, a gente vai recebê-lo. Tudo bem? Então Ele controla a história. E aí, eu quero que você vá comigo de novo para o verso 6. Porque a Bíblia diz, e indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então olha só, você olhou para os discípulos, eles confiaram em Deus, em Jesus ou não? Mas eles confiaram nas circunstâncias. Esses homens, eles não entendiam tudo o que o Senhor Jesus falava. Hoje pela manhã, eu li um texto, né, que é esse aqui, ó, Mateus 26, aí eu li do 20 até o 32, o Senhor Jesus deixou várias informações para eles. Irmãos, como eu acho maravilhoso o verso 32, o verso 32 diz assim, do capítulo 26 de Mateus, mas depois de eu ressuscitar, a gente passa batido por isso aqui, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos, aqui Cristo já tinha morrido ou não? Não tinha. Aí ele morre. Quando ele ressuscita, essas mesmas pessoas que ouviram isso aqui dele, creem imediatamente e glorificam a Deus porque ele está vivo? Eles não entenderam. Isso é uma das minhas preocupações conosco, com a gente que é crente. Será que a gente confia na soberania de Deus em tudo? Ou a gente confia na soberania de Deus apenas nas circunstâncias? Porque, olhe para cá, verso 6 do capítulo 21 de Mateus, a gente não tem dúvida, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Que ótimo, homens cheios de fé, é mesmo? Então tá bom, vamos para João. Estão preparados? João é um pouquinho diferente, tá? Tudo bem? Vamos lá? João não fala da ida dos dois discípulos buscar o jumento, tá bom? A Bíblia relata, quando João escreve, a Bíblia relata assim no verso 12 do capítulo 12 de João. Opa, acharam? Ou eu não falei o texto? Não falei o texto, né? É João 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito e que isto lhe fizeram. Irmãos, os discípulos, eles confiaram nas circunstâncias, eu não tenho dúvida disso, mas mais uma vez eu vou dizer a você, em alguns momentos da história de Cristo,
do ministério de Cristo, da vida de Cristo nessa terra, ele falou o quê? Não conte para ninguém. E por que ele fala aquilo? Porque nem todo mundo estava preparado para ouvir tudo sobre ele. E os discípulos não entenderam as coisas no início. Então, eu tenho o texto completo. Mateus já escreveu para mim. Marcos escreveu para mim. Lucas e João. Estes homens estão igual a gente está hoje. Estes homens estão vivendo o momento. E eu quero que você se lembre, o momento que você está vivendo da sua vida, só você está vivendo agora. A sua necessidade, somente Deus sabe. Mas eu quero te encher de esperança essa noite. Porque este homem chamado Jesus Cristo, que veio a esse mundo e um dia se sentou em um jumento, ele se sentou porque ele controlava todas as coisas. Ele controlava que o jumentinho estaria lá. Ele controlava o dono do jumento. Se alguém vos disser, o que você está fazendo? Diga, o mestre, o Senhor, tem necessidade dele. Só que ele controla a história também. Então não é apenas o dia de hoje, não é apenas o dia de amanhã. O Senhor Deus, Ele está com você já no dia que você encontrou com Ele, na eternidade, ou para ficar com Ele, ou para estar longe dEle, porque não vamos esquecer que todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então não importa se viveremos com Ele para toda a eternidade, e vamos confessá-lo como Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, ou se vamos confessar que Ele é Senhor, e vamos ser mandados para o inferno. Não importa, todos vão se encontrar, e Ele já está conosco lá. Então, olhe para a sua vida. Tem alguma coisa que precisa melhorar, mudar? Tem alguma coisa que você está sofrendo? Ele está controlando a história. Você quer fazer parte dessa história de forma ativa? Confiando nele, fazendo a vontade dele, caminhando ao lado dele, fazendo como os discípulos fizeram. Eles estavam, irmãos, como a gente está hoje, vivendo um momento. E naquele momento eles fizeram o que Jesus lhes ordenou. É isso que eles fizeram. Agora, nós estamos fazendo a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Ou hoje a gente precisa tomar alguma decisão e mudar algum aspecto da nossa vida hoje. O Senhor Jesus está aqui com os seus discípulos. Verso 6, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Muito bem, aqui a profecia está cumprida. E Cristo não vem sentado em um cavalo. Ele não vem vitorioso. Ele vem, como está escrito lá, pobre, salvador, manso. É assim que ele vem. Um dia ele voltará em um cavalo. Aí é o livro de Apocalipse. Ele virá como um vitorioso eterno. Neste momento, ele não veio. Mas, agora a gente tem um outro grupo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, irmãos, que a gente viu essa noite, foram os seus discípulos, que estavam com ele. Os seus discípulos, andando com Cristo, não entendiam todas as coisas. Não entendiam. Mas estes homens que não entendiam todas as coisas, nos ensinaram a crer que Ele é o Deus que controla a história. Naquele momento da vida desse primeiro grupo, eles creram que o Senhor Jesus controlava as circunstâncias. E fizeram a vontade de Deus naquilo que fazia parte da vida deles no momento. Mas só que agora a gente vai para um outro grupo. Um outro grupo que faz o seguinte, verso 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, agora, Cristo está passando
sentado no jumento, e as pessoas estão estendendo, ó, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Já pensou você tirar a sua capa e estender para o jumento pisar? Simplesmente porque você está reconhecendo que aquele que está sobre o jumento é um rei. Isso é maravilhoso, não é? A gente está feliz quando a gente lê esse texto ou a gente não está? A gente vai ficar mais feliz ainda. Mas aquelas pessoas que não tinham condições de tirar sua roupa, porque imagina, a peça que podia ser tirada, ele não tinha, ia correndo e cortava um ramo de uma árvore e colocava no chão. E aí, o Senhor Jesus, ele passava. Está vendo? Parece que tudo deu certo. As pessoas estão olhando para Jesus e estão felizes de Cristo estar ali. Aquele homem adentrando Jerusalém, sentado num jumento. Olha, será que eles não pensaram? Será que eles não sabiam do texto? Pelo jeito, muitos deles sabiam do texto sim, e conheciam, e estavam esperando o Messias chegar. Esse é o momento de reconhecer o Messias, sem nenhuma dúvida. Mas você é um conhecedor da história. De qualquer forma, vamos lá, verso 9. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava dizendo, Hosana. Ou seja, salva-nos. Ó Senhor, o Senhor veio nos salvar. Hosana ao filho de Davi. Uma outra forma de você pensar é, nos abençoa, porque o Senhor é o Messias. Pelo menos alguns gritavam isso. A questão é se todos os que estão aqui hoje também vão fazer a mesma coisa. Ora, veio nos salvar, salva-nos, esperando alguém que viesse tomar o controle. Será que foi isso? Vamos ver o texto. Verso 9, e a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Muito bem, pelo que tudo parece, vem e salva-nos. Mas quem eles esperavam? Por que ele está gritando, Hosana? Por que ele está dizendo, livra-nos? Será que esse povo simplesmente grita Hosana como a gente fala Hosana hoje? Porque a gente precisa de livramento, sim. Mas a gente não tem um governo sobre a nossa nação que não é o governo do Messias. A questão é que esse povo está esperando o governo do Messias, e o Brasil não está esperando o governo do Messias. A igreja já é governada pelo Messias. Como eu disse aos irmãos, a igreja já deu certo. É que a gente tem que fazer parte dessa obra. Mas esse povo aqui não. Eles estão sendo oprimidos pelo Império Romano. Será que eles não estão esperando o guerreiro? E esqueceram do que está escrito em Zacarias 9:9? Vou lá rapidinho. Não precisa ir, bem pertinho, bem rapidinho. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento. Ele não vem sobre um cavalo, ele não é um guerreiro militar, ele não é um vitorioso aqui, de guerra, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E será que eles esqueceram do que foi lido hoje, nesse culto, o capítulo inteiro, do servo sofredor? Então eles só querem o guerreiro? Será que foi isso? Então vamos lá. Primeira coisa, irmãos,
É claro que a gente não pode ser de forma nenhuma leviano, né? De falar que nem todos ali foram salvos. É claro que tinha gente salva ali. Não tenha nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. A questão é que esse mesmo povo aqui, que está gritando aqui, hosana nas alturas, eles estão com dúvida. Porque a Bíblia está falando aqui, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, verso 10, quem é este? Agora vamos lá, esta dúvida é uma expectativa? Então, já pensou? É o Messias? Quem é este? Ou é uma dúvida pejorativa? Quem é este que está fazendo todas essas coisas aí? Nós não estamos lá para saber disso daqui. Porém, nós precisamos pensar uma coisa. Tinha gente para responder essa pergunta. Existiam pessoas para responder. Elas não responderam o que está no verso 9. Porque no verso 9, existiam pessoas gritando, hosana ao filho de Davi. Livra-nos, Senhor. É isso que eles estão dizendo. Estão falando que o Messias está entrando em Jerusalém, conforme Zacarias 9:9. Tem gente gritando aquilo. E tem gente perguntando quem ele é. Não temos dúvida que temos pessoas salvas. Mas eu quero que você também não tenha dúvida que aqui existem pessoas que não são salvas. E a dúvida delas não é de expectativa, mas a dúvida é de quem realmente é aquela pessoa. Então o verso 11 conclui a perícope, dizendo assim, e a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Joia, ele é um Messias ou não é? Eles querem ser livrados. Mas aí, eu termino em outro texto. Capítulo 27 de Mateus, por favor. Agora, a gente está na Páscoa, tá bom? E Jesus, ele já lavou os pés dos discípulos, Jesus já estabeleceu a ceia, o Senhor Jesus já foi para o monte do Getsemane, o Senhor Jesus, ele está perante Pilatos agora, já foi julgado injustamente, tá? E agora ele está perante Pilatos. No capítulo 27, aqui de Mateus, a Bíblia diz no verso 15, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Pronto, agora está tudo certo, gente. Está tudo certo. Vamos lá. O Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, sentado em um jumento, cumprindo Zacarias 9:9. E assim, Jerusalém tinha tanta gente, era assim, irmãos, aproximadamente 100 mil pessoas que tinham lá, mas era tanta gente assim, para a época, que tem texto que fala em 250 mil sacrifícios. Não pode ser isso, não pode, porque para ter 250 mil sacrifícios, aquilo é um exagero do escritor, quando você pega um texto como esse. 250 mil, tinha que ter 2 milhões e 500, assim, milhões de pessoas, era muita gente, então tinha aproximadamente 100 mil, era muita gente ali em Jerusalém. Então a gente tem que lembrar, hosana ao filho de Davi. Aí, no outro pedaço do texto, fala assim, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Opa, agora estamos perante Pilatos. Ora, por ocasião da festa, no capítulo 27, verso 15, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. O problema é que ele era conhecido. Gente,
Ó, eu fico bravo com esse texto aqui. Que não foi a primeira vez que esse homem foi preso, não. Esse aqui não prestava mesmo. Ele era conhecido. Vamos continuar. Portanto, estando eles reunidos, verso 17, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Não foram vocês que disseram Hosana? Não foram vocês que falaram bendito que vem em nome do Senhor? Jesus, ou Cristo, quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Não foram vocês que falaram? Quem é que vocês querem que soltem? Que solte? Verso 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que dissesse Barrabás e matasse Jesus. Oh, irmãos, o cristão precisa ser uma pessoa de convicção. Eu e você precisamos continuar. Deus seja louvado que estamos mais uma vez aqui. Deus seja louvado que preparamos o musical de Páscoa. Deus seja louvado porque as crianças... agora, eu não sei qual é o objetivo do bazar. Tem algum objetivo? Eu sei, vai ter, aqui de vez em quando fala, mas tudo bem. Vai ajudar. As crianças vão ter uma verba para elas fazerem um evento aí. Deus seja louvado, porque a gente, em junho, está lá, em Álvaro de Carvalho, apoiando aquela igreja. E assim vai. Nós precisamos ser pessoas de convicção, irmãos. Ninguém vai persuadir a gente aqui. A gente tem um monte de erro. Ó, você que está nos visitando, a gente tem um grande problema. Posso contar, irmãos, para ele qual é o nosso problema? Para eles? Pode ou vão ficar magoados comigo? Sabe qual é o problema? A gente é pecador. Aqui tem um monte de pecador. Esse é o nosso maior problema. A gente se machuca aqui dentro. Mas só que tem uma vantagem, a gente se perdoa. Tem uma vantagem, a gente é pecador, mas vem Cristo e paga tudo na cruz por nós. É por isso que a gente vem. Aí a gente não está contente do jeito que a gente é. A gente continua vindo. Sabe de uma coisa? Não estou gostando muito de mim, não. Vou para a igreja. Vou ver se eu mudo um pouco mais. É isso que eu faço. Sabe de uma coisa? Vou aprender um pouco mais de Cristo. Vou ler a Bíblia mais uma vez. Só que eu li ontem, vou ler hoje de novo. Mas eu li o ano inteiro, vou ler de novo outro ano. É a gente. Não vamos ser persuadidos nunca. Verso 21. E respondendo o presidente disse: qual desses dois quereis vós que eu solte? Quem vocês acham? Está no texto comigo? Solte Jesus. Não é isso? Ele é justo. Solte Jesus, ele multiplicou os pães. Solte Jesus. Ele curou os enfermos. Ele ajudou os leprosos. Solte Jesus, a mulher do fluxo de sangue agora ela está livre. Solte Jesus, ele expulsou os demônios. Solte Jesus, porque faz uma semana que ele entrou aqui, a gente chamou ele de rei. Solte. Ele é o nosso rei, é o Messias que a gente estava esperando. A multidão não tinha falado, ora, salva-nos. Então é agora que tem que falar, ele vai nos salvar. É agora. Mas sabe o que o povo fala? Solte Barrabás. É isso que a gente vai falar para Cristo hoje também, irmãos. É isso que a gente vai falar para o nosso mestre todos os dias da nossa vida, sabendo que ele controla todas as coisas. Dá para entender uma coisa dessa na Bíblia, irmãos?
É possível a gente ver o povo falando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E quando Pilatos coloca Barrabás e Cristo, um demônio, isso aqui é um homem perverso, assassino, ladrão. E o povo grita: Barrabás. Verso 22. Disse-lhe Pilatos: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia de todos os que conhecem a história. Ó, tem que arrumar esse negócio aqui, ó. Quebrei mais um pedaço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nossos filhos, de nossos netos, nossos sobrinhos. Misericórdia de quem está chegando na igreja. Misericórdia da Igreja Batista de Vila São José. Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Estamos preparados para o que está vindo? Porque a gente está gritando Hosana, hoje a gente cantou de novo. Um monte de música de louvor. É gente de olho fechado, é mão levantada. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Mas eu vou acreditar naqueles que continuam nas dificuldades. Vou acreditar naqueles que se levantam como fiéis quando alguma coisa acontece. Irmãos, vamos continuar. E não vamos nunca escolher Barrabás. E que Deus nos abençoe. Se Cristo não voltar na nossa geração, que a próxima geração seja melhor que a gente, para que essa igreja esteja firme até o dia que Ele voltar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Olha, está terminando o dia, mas uma feliz Páscoa, porque crucificaram Cristo, mas Ele ressuscitou e está vivo. E eu quero te chamar aqui para se converter. Eu não vou falar se você quiser. A Bíblia fala que é para se converter. O Senhor Jesus fala que é para voltar para a igreja. O que você está fazendo fora da igreja? É para se arrepender dos seus pecados. E os crentes também. Crente pior ainda, que tem que se arrepender mesmo. Agora, aquilo que não é público, quero voltar para a igreja, quero me batizar, eu me converti hoje, sou convertido. Aquilo que não é público, fale com Deus aí. Mas, irmãos, vamos firmes. Hoje falamos Hosana. E na semana que vem, o que nós faremos? Pai, muito obrigado. Eu clamo que o Senhor abençoe cada coração presente aqui hoje, ó Pai. Para que todos nós, ninguém que está aqui se perca, ó Pai. Mas que todos, pelo sangue de Cristo derramado na cruz um dia, o Teu Cordeiro Pascal, Senhor. E, por causa dele, todos cheguem até a Tua presença um dia e possam viver toda a eternidade com todos aqueles, ó Senhor Deus, que o Senhor resgatou do inferno, dos seus próprios pecados e, ó Deus eterno, da Tua ira. Que o Senhor possa nos abençoar agora e nos ajudar, para que todos nós, ó Senhor Deus, possamos sair cheios do Teu Santo Espírito e mudados essa noite para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.